Hoje vamos falar sobre como formar lideranças na empresa, na organização. Você está no 0800 PM, sempre falamos de temas relacionados à gestão, processos estratégicos e indicadores estratégicos, para que você consiga melhorar os resultados na sua empresa, na sua área, onde quer que você trabalhe. Bom, o tema de hoje foi muito pedido pelos nossos amigos gestores e vamos lá. Quando nós falamos de liderança, ou melhor, processos de liderança, processos estratégicos relacionados à liderança organizacional, existem 4 macroprocessos que são específicos, eles falam sobre isso dentro de uma organização. Quais são esses 4 processos de liderança que fazem com que algumas organizações consigam ter líderes melhores, desenvolvam líderes constantemente e outras organizações não conseguem? O primeiro processo é definição das competências da liderança. Existem competências que os líderes têm que ter. Alguns eles vão ter em graus diferentes essas competências, mas eles têm que ter. Segundo processo, seleção de pessoas com potencial de liderança ou possíveis sucessores. Como que você faz, depois que você identificou as competências, para saber quais são aqueles potenciais líderes dentro da sua organização? Terceiro processo estratégico, monitoramento do plano de desenvolvimento dos líderes. Não importa se eles são os atuais, os potenciais, ou aqueles que serão brevemente sucessores das novas vagas, dos novos líderes que deixarem por algum motivo a sua organização, que forem promovidos e deixarem uma vaga em aberto. Como que você monitora o plano de desenvolvimento? Porque as pessoas, elas não nascem líderes, né? Pelo menos se nós levarmos em consideração as teorias mais atuais. Os líderes, eles são desenvolvidos, eles desenvolvem as competências de liderança, aquelas competências que fazem eles se destacarem como líder. Como que você faz para monitorar o plano de desenvolvimento? Como você está desenvolvendo, dando os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para esses gestores ou esses futuros gestores liderarem dentro da sua organização? E último processo, mas não menos importante, avaliação dos líderes, atuais, potenciais ou aqueles que serão sucessores. Como que você avalia esses líderes? Bom, nós vamos falar sobre tudo isso aqui hoje. Vamos falar um pouco de cada um desses processos, mas antes nós temos que falar do que é liderança, né? Liderança nada mais é do que a habilidade de motivar, de inspirar as pessoas de forma proativa. Na liderança, a motivação, ela vem mais pela atitude prática do líder do que propriamente pelas palavras que ele diz. Então, liderar pelo exemplo, essa definição que eu trouxe aqui para vocês. O que não é um líder, né? Ou o que não é liderar? Liderar não é culpar e controlar. Isso não é liderança. Trata-se de dar responsabilidade e cuidar das pessoas, porque são as pessoas que trazem os resultados para a organização. Não é o líder, são as equipes desses líderes. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Eu, um pouco mais experiente, eu cresci ouvindo isso em algumas organizações, algumas pessoas que foram designados para serem líderes. E eu uso a palavra designados porque eu não escolhi seguir eles, né? Eles foram, por algum motivo, designados para liderar aquelas equipes dentro da organização. Então, vimos aqui o que não é liderar, né? Alguns exemplos. E qual a função de um líder, né, dentro da organização? Nada mais é do que fornecer as ferramentas necessárias para o sucesso das operações. Não é conseguir o resultado, é fornecer as ferramentas para a equipe, guiar a equipe. Para ter ou ser um líder positivo ou uma liderança positiva, é preciso ser exemplo dentro da cultura. As pessoas precisam olhar para o líder e ver que ele está realmente engajado com os objetivos da organização. A cultura da organização e o que o líder pratica, elas têm que ser a mesma coisa. Ele precisa conhecer os liderados muito bem, ele precisa saber delegar. O papel do líder ele pode ser determinante no sucesso
ou fracasso de um projeto ou de uma organização. E quais são as principais características de um líder, né? O que eu devo olhar de uma forma mais genérica primeiro e depois nós vamos aprofundar nas competências, né? Mas de uma forma mais genérica nesse primeiro momento, o que eu preciso? Quais são as características de um líder, né? De uma forma subjetiva ainda, ele precisa passar segurança aos subordinados. As pessoas precisam acreditar que o líder sabe o que ele está fazendo. Ele precisa passar essa confiança. Ele precisa tomar decisões, e essas decisões, elas têm que ser baseadas em informação. Imagina as equipes, as pessoas olhando e tentando se moldar em líderes que não tomam decisões baseadas em informação. Você está desenvolvendo outros líderes que não tomam decisões baseadas em informação, e você não quer isso para a sua organização. O líder precisa ser claro quanto às expectativas dele com a equipe e saber quais são as expectativas da equipe com ele e com a organização e fazer esse alinhamento. Indiferente de como ele vai fazer esse alinhamento, ele precisa saber desafiar a equipe. Ela precisa entregar resultados, mas ela precisa entregar cada vez mais, cada vez melhor. Então, essa régua de qualidade, de entrega para a equipe, ela tem que estar sempre aumentando. A equipe tem que se sentir sempre desafiada pelos seus objetivos. Um bom exemplo, é básico para qualquer líder em qualquer organização. Então, aqui vem um item que pode depender do líder, mas o ideal é que isso seja algo incorporado dentro da organização. Reconhecer e recompensar bom desempenho. Imagina, você tem um líder, você entrega um ótimo resultado para a organização, mas você não é nem reconhecido nem recompensado de uma forma diferente daqueles que não entregam resultados para a organização. Como que você vai se sentir a médio e longo prazo? Muito provavelmente você não vai querer deixar de entregar um bom resultado, mas você vai se sentir tentado a procurar uma organização ou um novo líder que reconheça seu bom trabalho. A organização precisa se preocupar muito com reconhecer e recompensar o bom desempenho das equipes e das pessoas. Dar feedback. E quando eu falo de feedback, não é aquele feedback pontual, uma vez por ano, quando tem uma avaliação de desempenho. Dar feedback, na minha humilde opinião, é você apontar regularmente onde as pessoas estão, acertando e errando, para que elas possam melhorar constantemente, para que elas vejam aquele erro que ela cometeu naquele momento que o erro ocorreu e não se repita durante um ano, para na avaliação de desempenho você apontar esses erros. Então, você estar atento à sua equipe, você estar atento aos erros e acertos da sua equipe e dar esse feedback regular vai fazer com que a sua equipe cada vez mais erre menos e ela se esforce para repetir esses acertos que ela está conseguindo. Então, dê feedbacks não pontuais, esporádicos, mas com regularidade. E saber usar o talento dos seus colaboradores. Eles têm habilidades, conhecimentos diferentes. Aproveite ao máximo, de uma forma boa, sugue o que os seus colaboradores têm de melhor para oferecer para você e para a sua organização. Bacana, falamos pontualmente de algumas características. E vamos falar agora de quais são ou quais podem ser os pontos fracos de um líder, ou os pontos fracos da liderança, ou os pontos negativos, né? Normalmente, o líder ditador, ele gera tensão, estresse na organização, porque uma liderança mais ditatorial, ela não favorece o diálogo, as pessoas elas se sentem cada vez mais inibidas em dar sugestões que podem agregar valor para a área, para a organização. Então, normalmente, é uma liderança que, a médio e longo prazo, ela mina a equipe
a área e a possibilidade de agregar valor ao negócio para a organização. Quando o líder fica sobrecarregado também, né, ele é um líder que tem problema em distribuir tarefas, ele é centralizador, ele centraliza tarefas e algumas decisões, isso também é ruim, porque a gente precisa cada vez mais acreditar. E quando eu falo acreditar, não é fechar os olhos e orar, é dar as ferramentas e acompanhar para que as pessoas da sua equipe, você que é um líder ou que ainda não é, mas vai ser, para que as pessoas da sua equipe cada vez tomem melhores decisões. Por quê? Porque aí vem mais um ponto negativo. Pode acontecer de você estar ausente em algum período e ocorrer uma queda de produtividade da sua área, da sua empresa. E se as pessoas aprenderem a tomar boas decisões, decisões como você tomaria, a chance disso acontecer na sua ausência ela é muito menor. E daí você não vai ter demonstrações de frustrações dos liderados por não poderem tomar decisões, por ter baixa produtividade em alguns períodos, por uma série de motivos. Então, fique muito atento a esses 4 pontos que nós comentamos aqui, porque são pontos fracos. Não vou falar de todas as organizações ou lideranças, mas normalmente esses pontos são encontrados em algumas organizações e você já pode começar a trabalhar para que isso seja minimizado. E como surgem os líderes, né? Da onde eles vêm, o que eles comem, como se procriam. A teoria mais aceita nos dias de hoje é: ninguém nasce líder. Segundo essa teoria mais aceita, né, os líderes eles são forjados, eles se tornam líderes. Eles treinam, eles aprendem, eles desenvolvem habilidades e comportamentos para se tornarem bons líderes, né? Uma coisa importante é esse tipo de liderança, ele é sempre, ou ele tem que ser sempre orientado para gerar resultados, com crescimento constante, desenvolvimento constante da área ou da organização. E quando a gente fala em gerar resultados, você como líder precisa se preocupar em conseguir medir de forma objetiva o desempenho da sua equipe, o desempenho dos seus processos, o desempenho da sua área, para que você possa, de uma maneira objetiva, dizer ou que todos na sua organização vejam o quanto a sua área, a sua equipe, ela está se desenvolvendo nos ciclos que ocorrem dentro da organização, ano a ano, a cada 6 meses, a cada 2 anos, não importa o período de cada ciclo, mas você está conseguindo, cada vez que o tempo passa, entregar um resultado melhor, mais consistente. Então, você ter boas métricas, bons indicadores vão fazer com que você consiga demonstrar isso para os seus liderados e para a sua organização.